Fala, meu povo! Aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda do canal História para quem tem pressa. E na aula de hoje nós veremos a pré-história. Sabemos que o tempo histórico é dividido entre pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e história contemporânea. E é por isso que a gente vai começar do início, porque como surge a humanidade? E é dentro disso que surgem as questões e a gente remete à história para resolvê-la. Sendo assim, vamos voltar para o período da pré-história. Então, se segura nessa cadeira, onde você estiver, porque agora a gente vai decolar no avião histórico do canal História para quem tem pressa. Falar de pré-história é saber que é o período mais longevo da humanidade. Isso porque dura cerca de 5 milhões de anos, né? Até hoje não há um período demarcado pela essa ordem cronológica do historiador como um período tão longevo. E por que ganha esse nome de pré-história, né? Porque lembra daquela história da primeira aula, vou deixar o card aqui, da história factual. Aquela história desconsidera qualquer tipo de escrita de história de produção histórica que não seja através da escrita. E nesse período da pré-história ainda não existe a escrita. Por isso que se chama pré-história. A história só acontece quando o homem desenvolve a escrita, que nós denominamos esse período de história antiga. Beleza? Mas isso é um tal preconceito. Por quê? Para que exista a história, só basta existir uma única coisa: os humanos, o homem, os seres humanos, tá certo? O humano propicia vestígios e além dos vestígios, a gente consegue enxergar a história. Não precisamente precisa que haja algo escrito, mas sim um vestígio do principal objeto de estudo, que é o ser humano. Então, começando já a fazer essa crítica aqui a esse conceito de pré-história, dizendo que não há história só porque não existe escrita. Beleza? Entendemos agora já uma grande coisa que já é uma discussão, não só no mundo acadêmico, mas também pode ser que caia essa discussão nos vestibulares, que agora eles têm uma metodologia diferente de abordar os conteúdos. E essa metodologia eu vou dar um toque agora para você que está aqui. Mas antes deste toque eu vou mandar, dê um toque aí no like, um toquezinho na inscrição, não deixe não, e ainda compartilhe para que os outros vejam, tá certo? Então, se já se inscreveu, a gente pode começar a discutir. A primeira discussão é o seguinte: você gostando ou não, a história agora ela é abordada, na maioria das vezes, não só no Enem, mas nos vestibulares e concursos, com análise meio que marxista da coisa. O que seria essa análise marxista? Seria o que a gente chama do materialismo histórico, analisando a humanidade ou as sociedades das suas épocas a partir da sua forma de produção, ou a forma com que eles geram produção e também as formas como que ele se relaciona socialmente, que pode ser através das lutas de classes. Como assim, professor? Mentira isso aí, isso é comunista. Na verdade, gente, você gostando ou não, é assim que se cobra. Eu vou citar exemplos. Caiu escravidão no Enem. Qual é a maneira que cai a questão? Para lá. Aí na questão a pergunta é a seguinte: qual é a forma de produção desse período da escravidão no Brasil? Você vai observar que a forma de produção é gerada através de uma mão de obra escrava, a forma com que aquela sociedade se produz economicamente. Qual é a mão de obra escrava? E o que é que se produz? Em alguns momentos, a cana-de-açúcar. E além disso, quais são os embates sociais que circulam nessa época, os movimentos de resistência negra contra a escravidão? Um embate entre a Casa Grande e a Senzala. Percebe? De maneira geral, o que os vestibulares e os concursos acabam cobrando é como essa sociedade se organiza a partir da maneira econômica e suas relações sociais. Toda vez que você for estudar um resumo de um período, preze por isso. Saber como está o poder, como
se organiza administrativamente ele, mas também como ele se organiza economicamente, o que ele produz e como se relaciona a sociedade com esse trabalho. Belezinha? Isso aqui é só um toque. Se não quiser seguir, não siga, mas a gente vai observar que até na pré-história, a forma com que é abordada as questões, quando a gente for resolver lá no finalzinho da aula, é dessa maneira, tá certo? Muitos assimilam a pré-história àquele desenho magnífico dos Flintstones, não é isso? Mas percebam que os Flintstones, eles abordam os períodos, que são 4, tá certo? 4 períodos que dividem cronologicamente a pré-história. Eles abordam de maneira misturada, então tome cuidado, viu? Mas vamos lá. Primeiro período é o Paleolítico. Paleo é algo velho, antigo. Lítico é pedra. Então é a pedra antiga. É um período mais rústico. Então já destaca aí. Falar de Paleolítico é pensar num período rústico. Então não existe roda nem tecido. Beleza? Mas há várias coisas que desenvolveram-se nessa época que são importantes. E a gente vai ver agora. Por exemplo, é nesse período da pedra lascada que a gente também pode chamá-la assim, em que o hominídeo começa a se desenvolver e a descobrir a grande invenção, que aqui eu vou indicar o filme A Guerra do Fogo, tá certo? Vai mostrar como é que o homem começa a dominar esse fogo e como ele é importante para a sobrevivência dos seres humanos. Esse hominídeo mais rústico, ele é um hominídeo que é conhecido como homem das cavernas, mas não porque eles moram nas cavernas, viu? Guarde isso. Mas que as cavernas serviam como um local seguro para alguns momentos, como um momento de chuva, de tempestade, exemplo, e também de guardar o fogo. Mas esses homens são caracterizados nesse período paleolítico que dura 2,5 milhões de anos, tá certo? Porque é um período bastante extenso, é o maior que existe na nossa temporalidade histórica, é esse período, não só da pré-história, mas também como paleolítico, porque é um período de desenvolvimento. E esse ser humano, como é que ele se comporta economicamente? Não existe uma forma de produção econômica, mas sim uma forma de subsistência, que é através da pesca, da caça e da coleta. Sendo essa coleta, guardem aí para o futuro, que eu vou citar aqui, um momento ímpar para que o homem consiga se fixar. Belezinha? Aí também o homem desenvolve a arte rupestre, uma maneira de se expressar, que acaba caindo mais nos vestibulares essa arte, porque ela consegue, a banca consegue conversar com a história e com a arte. E saiba que agora é transdisciplinar a forma com que o Enem aborda. Você vai ver lá sociologia com história, vai ver história com artes. Às vezes meus alunos dizem, professor, quase que não caiu história. Mas eu digo, como assim? Você não percebeu, mas que existe a história, só que ela está intrinsecamente ligada às outras matérias. Beleza? Então a arte rupestre, ela foi uma arte desenvolvida e os caras era tão inteligente que eles faziam em superfícies lisas e era mais fácil de deslizar com o polegar na posição de negativa, ó, a partir do pozinho vermelho que era extraído por eles mesmos, né? A pedra lascada, né? Quebrando as pedras, extraía-se esse pó. Beleza? E aí eles pintavam, prestem atenção aqui também, viu? Não pintavam ainda o dia a dia, nesse período paleolítico. Eles pintavam os animais, que era aquilo que eles mais observavam, mais via. O dia a dia deles ainda não estava incluso os seus rituais, que também surge a religiosidade de uma forma mais rústica, mas como por exemplo a adoração ao raio, a adoração ao fogo. Beleza? Vocês vão ver isso de novo no filme A Guerra do Fogo. Ok? Então essas pinturas rupestres ainda não tem pintura deles, né? Não mostra, porque você vai ver algumas pinturas, mesmo que seja aquelas pinturas de tracinhos, de palitinhos, não vai ter nesse período paleolítico. O que a gente mais vê é as pinturas dos animais, certo? Então, esse período paleolítico, resumindo aqui, é caracterizado pela descoberta do fogo, o nomadismo e a forma com que o homem sobrevive, pesca, coleta e também caça, tá certo? E surge também a pintura rupestre.
Sendo isso, a gente já pode ir para o Mesolítico. Lembre-se que a gente é objetivo. Aqui é história para quem tem pressa. Esse quadro é para você que está precisando passar no vestibular e entrar no concurso. Até o concurso da PM, no caso aqui de Pernambuco, já perceberam, eu sou nordestino, pede pré-história, tá certo? E com esse simples resumo, você vai conseguir alcançar seu objetivo. Preste atenção na aula. Então inscreva-se e curte, dá like nesse vídeo e compartilhe. Já o período Mesolítico. Agora, meso é o meio. Lítico não é o meio da pedra, lógico, mas é o meio dessa idade da pedra. É o meio que vai intermediar a passagem do Paleolítico para o Neolítico. É o que está aqui, ó, no centro. E está falando sobre o quê? Porque essa é uma época glacial. É uma época que vai acabar exterminando várias espécies dos hominídeos, fazendo também com que se desenvolvam outras coisas e com que essas sociedades se adaptem melhor àquele clima. É um período que fica tudo meio frio, meio gelado. E aí vocês sabem, né? Alguns caçadores começam a morrer, começam a ser extintos. E vai sobreviver aqueles que melhor se adaptaram àquele clima, infelizmente. E aí o que acontece é que o homem com a diminuição da caça, ele vai ter que se fixar. Mas aí não começa sedentarismo ainda não, viu? Ele começa a se fixar mais em um momento, por passar mais tempo, por exemplo, querendo dizer, e começa a se fixar por mais tempo, não para sempre, mas por mais tempo em um local, por conta dessa época glacial, que vai ser bastante dura e vai durar bastante tempo. E isso vai também proporcionar com que ele crie mais também o tecido, porque se proteger do frio, né? O homem é uma coisa espetacular, minha gente. A gente desenvolve tecnologia a todo momento em que há precisão. E esse homem vai desenvolver o tecido como forma de se proteger do frio. Beleza? E aí vocês sabem, né? O homem começa a ficar sem o que fazer muito, né? Quando tá meio sem poder sair para sua caça, sem poder sair para sua pesca, e começa a conviver mais com os outros. E é por isso que a arte rupestre vai começar nesse período tomar uma nova caricatura, isto é, eles vão começar a pintar mais o dia a dia também, porque agora sim, eles estão fixos, estão parados lá, não fixo, direto, viu? A fixação só vai acontecer no próximo período que a gente vai abordar, tá? Belezinha? Então isso vai proporcionar essa glaciação com que o homem comece a se sedentarizar aos poucos. E agora a gente vai começar a caminhar para o período Neolítico, da nova pedra ou da pedra política. Neo, novo, lítico, pedra, nova pedra. Beleza? Já decorou, né, que eu sei, mas a história não precisa decorar. Você precisa aprender, porque é analisando o que cada época tem sua característica que a gente aprende história. Certinho? Então, nesse período neolítico, os climas estarão mais estáveis. Isso não quer dizer que, por exemplo, não há uma variação de clima, mas que não vivia na doidice, tipo assim, hora chovia, hora faz sol, muito corriqueiramente, muito, né? Mas nesse momento o que acontece é que, por exemplo, vou citar meu Nordeste, aqui há locais que chovem bastante, né? Aquelas áreas próximas ao litoral. Mas tem onde eu moro, aqui no Agreste, que é frio e seco, mas que também cai chuva. Mas também tem o sertão, que é quente que só molesta. Isso vai propiciar com que essa galera que está vivendo nesse momento se adapte, tanto hoje como naquela época, porque os climas estarão mais estáveis em determinados locais. E aí o homem, para começar a se sedentarizar, ele vai procurar as florestas que vão conseguir emergir-se graças a esse clima mais estável. E também outra coisa interessante é que eles vão começar a se localizar, se fixar perto dos rios. Porque lembra que eu falei que a coleta era essencial para a evolução do homem, da humanidade, e aí quem fazia essa coleta era a mulher. A mulher, muito óbvia, ela começou a observar que germinava alguma coisa daquela semente e precisava de água, e era na beira de rio. Então a mulher vai desenvolver a agricultura, ser responsável pela agricultura nesse período.
E para ter agricultura tem que ter água. Eles começam a se fixar ali próximo aos rios. E eu vou citar alguns como o rio Eufrates e rio Tigre, lá na Mesopotâmia, tá certo? É por ali que o homem começa a se fixar e começa a surgir as sociedades. Não uma sociedade gigante e complexa, mas algumas aldeias, tá certo? Então a agricultura e também a domesticação, veja aí a forma como eles estão se relacionando na produção, domesticação de animais, como ovelha, e também a agricultura com algumas sementes, por exemplo, a cevada. O homem é esperto, viu? Já produz, além disso, grão de bico, ervilha, lentilha, entre outras sementes que eles estão plantando. Aí, gente, percebam que com isso tudo vai propiciar para que o homem se sedentarize. Pronto. O que define o neolítico, perdão, é a sedentarização do homem a partir da agricultura, domesticação dos animais. Belezinha? Outra coisa importante da gente destacar desse período é as invenções. O homem não para de inventar, não. É uma máquina feroz da invenção, da inteligência. E aí ele desenvolve a roda. Agora tem produção, temos agricultura. E como é que a gente transporta isso? Através, né, lógico, de uma maneira rústica, mas da roda. A roda que era produzida ainda, como nos Flintstones mostra, tem pedra. Mas é uma grande invenção, minha gente. Vamos aplaudir essa galera. Além disso, desenvolvem a cerâmica. A cerâmica para que eles consigam guardar os alimentos das produções. Olha aí como uma coisa se encaixa, se costura na história. Só não aprende quem não quer. Com o professor Felipe Lacerda, do canal História para quem tem pressa. E aí, quando surge um pouco dessa propriedade, vamos dizer, privada, né, que é uma fixação do local, o homem se entende ali como posse dele, como parte dele. E nessa criação vai surgir o que a gente chama de um comércio primitivo. Por que um comércio primitivo? Vai existir um comércio de trocas de excesso de produção. Não é troca por moeda não, viu, minha gente? É troca de excesso de produção da agricultura. Beleza? Então, a gente pode fechar esse período neolítico assim. As invenções, a fixação do homem, a sedentarização, a agricultura. E vamos entrar para a última parte, que é a idade dos metais. Novamente, o homem inteligente disse, oxe, para a gente ficar aqui, fazer uma plantação maior, a gente tem que desenvolver ferramentas. E quais essas ferramentas? O arado, usando o metal. Aprender a extrair metal, minha gente. Os caras são demais. Tem gente que até hoje não conhece um metal no chão se vê. E os caras ali, a partir da observação, aprenderam. E aí esse homem muito inteligente, não mais rústico como antigamente. Já podemos falar de antigamente, né? A gente já está quase no final do período da pré-história. E aí essa galera começa a extrair o cobre, bronze, belezinha. E aí não descobriram o ouro. Ainda não mexeram, não manipulavam o ouro. Mas já pegar o cobre, o bronze e o metal já era uma coisa surpreendente, né? Além disso, começaram a produzir vela, minha gente. Luz. Além disso, aí isso vai tudo propiciar para o quê? Criação das cidades. Aí vai surgir as cidades antigas, né? Não é naquele período das cavernas, o homem mora na caverna, como os Flintstones demonstra que surge a sociedade. Mas quando ele passa por esse processo, né, de melhorar as ferramentas, até para luta, os caras batalhavam, viu? Tem em algumas pinturas rupestres as batalhas com que eles faziam com outros grupos, tá certo? Outros grupos de humanos. E aí o que acontece? Tudo isso vai propiciar agora que o homem consiga desenvolver a sua sociedade. E você sabe, aí começa agora o bicho pega. E essa sociedade é politicamente organizada, viu? Tem alguém que comanda, tem alguém que faz parte do poder, tem já os religiosos e também tem aqueles que oferecem proteção nessas cidades, que são aqueles que batalham. Então a gente já está dando um passo para entrar na Idade Antiga. E aí o febrento dos marxistas iriam dizer, tá vendo que o negócio tem um pouco de materialismo histórico? Porque eles iam dizer o seguinte, ó, tá vendo aí, ó, o aumento da produção fez com que surgissem as grandes cidades, propiciando assim com que a sociedade conseguisse desenvolver.
Até isso porque no meio da aumento da propriedade, não, do trabalho, do trabalho, da agricultura, do aumento da produção, vai fazer com que surjam também as classes, né? Como já citei, a política, a religiosa e os trabalhadores, por que não? Sendo que não é comparado à de hoje. Mas é isso, para essas idades, guardem isso, um período primeiro de homem nômade, com a forma rústica de produção, aí vem a época glacial que vai passar a adaptar o homem, aí vem o neolítico, que já é uma fase melhor, porque o homem já tem desenvolvido outras coisas para conseguir produzir-se, e vem a idade do metal, que é a utilização das ferramentas para o aumento da produção e a fixação do homem em cada vez maior escala, fazendo as pequenas cidades emergirem. Agora vamos para a resolução de questão. Partiu? E aí, meu povo, vamos para o que interessa, que é a resolução das questões, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, algumas dicas facinho de você compreender. Em toda questão que for de ciências humanas, eu indico que primeiro leia a pergunta, tá certo? Porque através da pergunta você vai saber o que buscar no seu texto. E quando você estiver fazendo a leitura do texto, não se esqueça de ir anotando, grifando o texto com aquilo que você acha que é pertinente, que poderia ser a resposta de acordo com a pergunta. Por quê? Tem algumas questões que na pergunta está dizendo de acordo com o texto, assim como o texto afirma. Então, você pode encontrar sim respostas das humanidades no texto. Quando não tiver a ver com o texto, também estará lá se referenciando a questão, tá certo? Então, vamos para a prática agora. Vamos analisar aqui. Essa primeira questão, eu estou aqui no canto inferiorzinho da tela. É a primeira questão do Enem. A pintura rupestre, acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa, veja bem, citou a questão da pintura que está localizado logo acima no vídeo. Então sabemos que temos que fazer uma interpretação dela. E o que é que a gente pode observar nela? Primeiramente, os animais e olha lá os palitinhos, o desenho dos homens, possivelmente. Então o que isso quer dizer? Que é alguma coisa, alguma figura que expressa o cotidiano deles. Tá certo? Então vamos ver aqui onde a gente consegue encontrar uma alternativa que dê resposta àquilo que a gente precisa. Vamos ver. Letra A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Minha gente, o período pré-histórico que aconteceu há mais de 5 milhões de anos lá atrás está em uma ordem cronológica que seja igual à colonização do Brasil? Não, né? Então a gente já descarta de primeira. As questões que costumam cair do Enem do referente à pré-história é de nível fácil. Então se liga que você não pode errar. B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Olha que interpretação massa e maluca para o que a imagem demonstra, né? A gente teria que dar uma viajada muito grande para conseguir captar essas características nessa imagem, né? Primeiro que não existe uma organização social política na pré-história a depender do seu período. Mas o que a gente pode destacar também é que esse povo indígena não está sendo relacionado também na imagem ou mostrando alguma hierarquia. Talvez ele colocou isso para lhe confundir porque tem um bonecozinho maior do que o outro, mas não tem nada a ver, tá certo? Letra C. O aspecto da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Perfeito. A gente não vinha falando que esses grupos tentavam reproduzir em alguns momentos o que eles viam, que eram os animais, e quando evoluiu lá pelo período glacial até o neolítico, ele começa a pintar mais do seu cotidiano. As figuras expressam os animais e eles. Alguns também você vão encontrar os cultos, tá certo? Então, por enquanto, eu ficaria com essa alternativa C. Vamos para a D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. Eu acho que o cara que fez essa questão andou assistindo muito Fred Flintstone, né? Os Flintstones e Abadabadu, porque não conviveram junto
juntos o homem e o dinossauro, não faz parte do mesmo tempo histórico. Vamos para a letra E. A constante guerra entre diferentes grupos paleolíndeos da América durante o período colonial. O período colonial não é o período da pré-história. Então, logo, a alternativa E também está incorreta. Fechei com a letra C. Vamos ver se a gente consegue. Alternativa do gabarito, letra C. Perfeito. Vamos só resolver mais uma questão. Além disso, terá questões aqui para você resolver no PDF que irei deixar na descrição do vídeo, totalmente gratuito. Só clicar que você vai ver lá, já vem acompanhado também do gabarito, tá certo? A outra coisa é que há indicações de livros que vocês podem estar lendo para dar uma complementação maior ao conhecimento de vocês. Próxima questão, a UPE. Entre os nômades, o trabalho não tem o mesmo valor que nas sociedades agrárias, né, que vivem da agricultura. Os nômades, essa primeira parte do texto está dizendo que não vivem, não dão valor ao trabalho como uma pessoa ou um grupo que trabalha de uma forma agrária, quer dizer, da agricultura, que depende da agricultura para sobreviver. Os índios Yanomami da Amazônia desenvolvem suas atividades em média 3 horas por dia e não valorizam o trabalho nem o progresso tecnológico. Isto não são completamente nômades, ou não são completamente dependentes da agricultura. Pode ser de caça e coleta. Os guaiaquis, caçadores nômades da floresta paraguaia, passam pelo menos metade do dia em completa ociosidade, de boinha lá. Quanto ao desenvolvimento social, aí vem a pergunta: quanto ao desenvolvimento social do pensar e do fazer dos primeiros humanos, é correto afirmar que. Então, a alternativa está perguntando aí, a pergunta está dizendo como é que ocorre, por que ocorre o desenvolvimento social e do pensar, da passagem desses homens para se acostumar com a agricultura, né? Dar valor ao trabalho. Então, vamos tentar achar uma alternativa que nos entregue essa resposta. Letra A. A produção de novas ferramentas de pedra polida foi a transformação mais importante ocorrida nesse período. É uma grande transformação que vai alavancar a forma de produzir, vai fazer com que consiga produzir mais, no caso, quando desenvolve a agricultura, e é importante? Mas será que é ela que desempenha total tarefa para que o homem torne-se fixo no local, deixe de ser nômade? Será? B. Fabricação de ferramentas e a utilização do fogo evidenciam que a sobrevivência humana não está diretamente relacionada à adaptação cultural. O erro está nessa questão aqui, que fala que a adaptação humana não está diretamente relacionada à questão cultural do homem, sendo que está intrínseco, né? O desenvolvimento cultural do homem nasce a partir da adaptação do meio. Ele se adapta e assim nasce a cultura, que pode ser a cultura agrária do desenvolvimento. Então está ligado. Não, e aqui está dizendo que não está. Então, logo a alternativa B seria incorreta também. C. A abundância de recursos animais e vegetais promoveu a sedentarização do homem. Lógico, essa questão de poder ter recurso de coleta e também poder plantar, desenvolver a agricultura a partir dessa abundância dos vegetais, com o surgimento das florestas no final do período glacial, ou como alguns dizem, o período paleolítico alto, foi o que fez com que o homem pudesse desenvolver a agricultura e assim tornar-se sedentário, tá certo? Então seria essa, por enquanto, a alternativa correta. Vamos analisar o resto. D. Capacidade de conseguir mais alimentos deu ao homem um menor controle sobre o meio ambiente. Está incorreto. Ao passar do tempo em que o homem consegue controlar a capacidade de produção do alimento, ele tem maior controle sobre o meio ambiente. Ele sabe em qual época deve plantar e qual época deve colher. Então está incorreta, certo? Letra E. A troca da caça e da coleta para a agricultura ocorreu de maneira súbita, ou seja, do nada. Do nada o homem resolveu fazer essa troca de forma de sobrevivência ou de subsistência.
Está correto, minha gente? Respondam aí. Incorreto, né? A gente viu que é por meio da adaptação, do desenvolvimento e também dependeu das questões do ambiente para que o homem pudesse se fixar, como na época glacial, que o clima começou a se estabilizar. Em alguns locais também no Neolítico, o clima agora já está mais estável, como a gente já viu. Então é isso que vai propiciar para que o homem faça essa troca de produção e não a questão súbita que aconteceu do nada. Nada é por acaso. Belezinha? Por hoje a gente resolve essas duas questões, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, deixe o like, compartilhe, comente e fale aí sobre suas experiências ou sobre algumas questões que vocês gostariam que eu resolvesse. E eu posso resolver através do Instagram, Felipe_Lacerda_Prof. Vocês mandam a dúvida lá e eu respondo, tá certo? Sobre as alternativas que eu deixei, sobre as questões que eu deixei no PDF, tá certo? Um grande abraço e um beijo para vocês e até a próxima.